vivendo com um propósito claro. Há muitas pessoas que existem, mas poucas que realmente vivem. A diferença entre existir e viver está no propósito. Quem apenas existe passa os dias reagindo às circunstâncias, sobrevivendo às pressões e caminhando sem direção definida. Mas quem vive com propósito claro, acorda sabendo que sua vida possui significado, responsabilidade e destino. Viver com propósito claro não significa ter todas as respostas da vida, mas possuir convicções suficientes para caminhar com direção. É compreender que cada dia carrega uma missão, que cada decisão constrói um futuro e que cada talento recebido deve servir a algo maior do que interesses passageiros. O maior vazio humano não nasce da falta de dinheiro, reconhecimento ou oportunidades. O maior vazio nasce da falta de significado. Uma pessoa pode alcançar sucesso profissional e ainda sentir-se perdida interiormente. Pode conquistar aplausos públicos e continuar carregando um coração cansado. Isso acontece porque o ser humano foi criado para algo além da sobrevivência. Foi criado para propósito. Uma vida sem propósito é semelhante a um navio sem bússola. Pode até mover-se rapidamente, mas não sabe para onde está indo. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não produtivas. Estão constantemente correndo, porém sem clareza do motivo da corrida. A ausência de propósito produz confusão emocional. Quando alguém não sabe por que vive, qualquer caminho parece aceitável. As opiniões dos outros passam a controlar suas escolhas. O medo domina decisões. O imediatismo substitui a sabedoria. Pessoas sem propósito claro normalmente vivem presas em 3 armadilhas. 1. Vivem apenas para agradar os outros. 2. Buscam felicidade apenas em coisas temporárias. 3. Desistem facilmente diante das dificuldades. Quem não conhece seu propósito torna-se vulnerável à distração, e uma vida distraída raramente produz impacto duradouro. Uma das maiores forças do propósito é sua capacidade de transformar sofrimento em crescimento. Quando alguém entende que sua vida possui significado, até as lutas passam a carregar aprendizado. Os desafios deixam de ser apenas obstáculos e tornam-se ferramentas de amadurecimento. Pessoas com propósito não são aquelas que nunca choram, mas aquelas que continuam caminhando mesmo em meio às lágrimas. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido por pessoas que prometeram ajudá-lo. Entretanto, ele não abandonou seu propósito. Mais tarde declarou que aquilo que tentaram usar para o mal, Deus transformou em bem. O propósito o sustentou durante o sofrimento. Quem vive sem propósito interpreta toda dor como destruição. Quem vive com propósito entende que algumas dores são preparação. Muitas pessoas desejam descobrir seu propósito, mas poucas estão dispostas a conhecer profundamente a si mesmas. O propósito normalmente está conectado aos dons, valores e chamados que Deus plantou dentro de cada indivíduo. É necessário perguntar: o que move meu coração? Em quais áreas consigo servir melhor? Que tipo de impacto desejo deixar? O que considero verdadeiramente importante? Essas perguntas revelam muito sobre a direção de vida. Uma pessoa sem autoconhecimento vive copiando os outros. Tenta vestir identidades que não lhe pertencem. Compara-se constantemente. Entretanto, propósito não nasce da comparação. Nasce da compreensão de quem você foi criado para ser. Nem todos terão o mesmo chamado, mas todos possuem uma missão. Alguns influenciarão multidões, outros transformarão famílias, alguns ensinarão, outros servirão silenciosamente. Porém, toda vida guiada por propósito possui valor eterno. Ter propósito sem disciplina produz frustração. Sonhos não sobrevivem apenas de inspiração, precisam de compromisso diário. Muitas pessoas querem grandes resultados, mas não aceitam pequenos processos. Desejam colher sem plantar. Querem reconhecimento sem preparação. Entretanto, propósito exige perseverança.
Viver com propósito claro significa aprender a dizer não para distrações. Nem toda oportunidade deve ser aceita. Nem todo caminho merece ser seguido. Pessoas maduras entendem que foco é tão importante quanto talento. A disciplina protege o propósito contra a instabilidade emocional. Haverá dias de entusiasmo e dias de cansaço, dias de confiança e dias de dúvida. Mas quem possui clareza continua caminhando mesmo quando as emoções variam. Um dos sinais de um propósito verdadeiro é que ele não gira apenas em torno do ego pessoal. O propósito genuíno sempre produz benefício além de si mesmo. Vivemos numa geração extremamente centrada em satisfação individual. Muitos perguntam apenas: o que me faz feliz? Porém, uma pergunta mais profunda seria: como minha vida pode servir? A verdadeira realização nasce quando entendemos que fomos chamados para contribuir. O propósito não é apenas alcançar algo, é tornar-se alguém que abençoa outras pessoas. Uma vida egoísta pode acumular bens, mas dificilmente produzirá legado. Já uma vida guiada por propósito deixa marcas permanentes no coração das pessoas. Quem conhece sua direção não é facilmente destruído pelas mudanças externas. Críticas não o paralisam. Elogios não o iludem. Obstáculos não o fazem desistir rapidamente. Isso não significa ausência de dificuldades emocionais, mas presença de convicção interior. Quando o propósito é claro, as prioridades tornam-se organizadas, as decisões tornam-se mais sábias, o tempo passa a ser valorizado e a vida ganha profundidade. A clareza reduz desperdícios emocionais. Muitas pessoas sofrem porque gastam energia tentando viver vidas que não pertencem a elas. Do ponto de vista espiritual, viver com propósito claro começa entendendo que a vida não é um acidente. Existe um Criador, e o Criador estabelece significado para a criação. A Bíblia mostra repetidamente homens e mulheres que encontraram direção quando compreenderam o chamado de Deus sobre suas vidas. Moisés descobriu propósito no deserto. Davi encontrou propósito ainda jovem cuidando de ovelhas. Paulo encontrou propósito após um encontro transformador com Cristo. O propósito não elimina fraquezas humanas, mas oferece direção mesmo em meio às limitações. Muitos procuram propósito apenas em realizações externas, mas o propósito mais profundo nasce de um relacionamento correto com Deus. Quando o coração encontra seu Criador, a existência encontra sentido. Viver com propósito claro é acordar todos os dias, sabendo que a vida possui significado maior do que simplesmente sobreviver. É caminhar com direção em vez de confusão. É construir uma existência guiada por valores, convicções e missão. O propósito não torna a caminhada perfeita, mas torna a caminhada significativa. Haverá desafios, atrasos, perdas e momentos difíceis. Entretanto, quem vive com propósito não se perde facilmente, porque sabe por que continua avançando. No final, uma vida bem-sucedida não será medida apenas pelo que alguém acumulou, mas pelo impacto que deixou, pela fidelidade ao seu chamado e pela coragem de viver de maneira intencional. Uma vida sem propósito apenas passa pelo tempo. Uma vida com propósito transforma o tempo em legado. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado.